Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Leles Brito, formado pela Universidade Federal da Bahia. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma planilha que permite dimensionar muros de arrimo com perfil escalonado, ou seja, muros como esse daqui indicado nessa ilustração. Veja que nessa planilha nós temos três tabelas: tabela de entrada de dados, tabela de saída de dados e tabela de verificações. As únicas células que precisam ser preenchidas pelo usuário são essas daqui da entrada de dados. Após preenchê-las, a planilha irá gerar uma série de resultados que serão apresentados aqui na saída de dados e na tabela de verificações. A primeira informação que você deve fornecer para a planilha é referente à sobrecarga. Se existir alguma sobrecarga aqui sobre o talude que se quer conter com o muro, você deve informar o valor nessa célula. Se por acaso não existir sobrecarga, basta inserir o valor 0 aqui. Em seguida, você deve informar as propriedades geométricas do muro. E essas propriedades geométricas são a altura H1, que é a distância aqui da seção A' até o topo do muro, a altura H2, que é a distância da seção BB' até o topo do muro. Você deve informar também o comprimento do piso, que é dado aqui por TH, e o comprimento do espelho, que é dado por TV. Depois você deve informar o comprimento da base B1, que é a distância do ponto A até o ponto A'. E depois você deve informar o comprimento da base B2, que é a distância do ponto B até o ponto B'. Em seguida, você deve fornecer, aqui na entrada de dados, as propriedades dos materiais que compõem o muro e também do solo que está sendo contido pelo muro. E essas propriedades são ângulo de atrito do solo, peso específico do solo, peso específico do material de que é feito o muro, que pode ser, por exemplo, alvenaria de pedra ou concreto ciclópico, tensão admissível do solo e tensão admissível do material de que é feito o muro. Perceba que todas essas células aqui, que possuem esse tracinho vermelho no canto superior direito, todas essas células possuem comentários que podem ser acessados simplesmente posicionando o cursor do mouse sobre a célula. Então veja que essas células aqui da saída de dados e da tabela de verificações, se você tiver alguma dúvida sobre o que significa essas células, você pode posicionar o cursor do mouse sobre elas, que irá aparecer esse balãozinho com informações a respeito daquela célula. Então vamos supor que você não saiba o que significa esse Ka. Então posicionando o cursor do mouse sobre essa célula contendo Ka, irá aparecer esse balãozinho dizendo que Ka é um coeficiente de empuxo ativo do solo e que nessa planilha foi utilizada a fórmula de Rankine para calcular o coeficiente de empuxo ativo. Se você não souber o que é esse ME, posicionando o cursor do mouse sobre a célula onde contém ME, irá aparecer que ME é um momento estabilizador com um valor aproximado e que esse é o momento de todas as forças que tendem a estabilizar o muro. Ele é calculado em relação ao ponto B. MT é um momento de tombamento. Esse é o momento de todas as forças que tendem a tombar o muro. Ele é calculado em relação ao ponto B. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou explicar cada uma dessas grandezas que são informadas aqui na saída de dados. Eu simplesmente vou posicionar o cursor do mouse sobre as células e vocês leem aí o que cada uma delas significa. Agora eu vou mostrar para vocês todas as verificações que são feitas pela planilha. Perceba que a planilha faz o cálculo aqui dessas grandezas em relação à seção A' e também em relação à seção BB'. E nas verificações é a mesma coisa. A planilha faz as verificações em relação à seção A' e à seção BB'. Nessa primeira verificação aqui, a planilha exige que pelo menos metade da seção A' esteja comprimida. Isso ocorre quando essa grandeza C aqui está dentro desse intervalo de B1 sobre 6 e 5B1 sobre 6. Aqui a planilha faz a verificação quanto à tensão máxima de compressão atuando na seção A'. Essa máxima tensão de compressão aqui, que atua na seção A', deve ser menor ou igual à tensão admissível
do material que compõe o muro, que é esse valor aqui que foi informado na entrada de dados. Aqui embaixo, a planilha faz a verificação quanto à segurança ao tombamento. E como é que ela faz isso? Ela pega esse momento estabilizador, divide pelo momento de tombamento, e a razão entre esses dois momentos deve ser maior ou igual a 2. Aqui a planilha verifica se essa altura H1 é menor ou igual a H2. Por falta de atenção, o usuário pode acabar inserindo aqui uma altura H1 superior à altura H2. Se isso for feito, a planilha irá emitir esse aviso aqui de não ok, para que o usuário venha aqui e faça a correção. Aqui embaixo, a planilha verifica se a base B1 é menor ou igual à base B2. Veja que a base B1 deve ser menor ou igual à base B2. Se por acaso o usuário inserir aqui a base B1 com valor superior à base B2, a planilha irá emitir esse aviso aqui de não ok, para que o usuário venha aqui e faça a correção. Aqui na seção BB', a planilha também verifica se pelo menos metade da seção BB' está sendo comprimida. Isso ocorre quando essa grandeza C aqui se encontra dentro desse intervalo de B2/6 e 5B2/6. Aqui a planilha verifica se a máxima tensão de compressão atuando na seção BB', que é essa tensão aqui, informada na saída de dados, a planilha verifica se essa tensão é menor ou igual à tensão admissível do solo, cujo valor é informado aqui na entrada de dados. Se por acaso essa tensão, máxima tensão de compressão, na seção BB', for menor ou igual à tensão admissível do solo, não ocorrerá a ruptura do solo. Então, o muro passa nessa verificação aqui. A planilha também verifica em relação à seção BB' se o momento estabilizador, se a razão entre o momento estabilizador e o momento de tombamento é maior ou igual a 2. Se for, o muro é seguro quanto ao tombamento. E a planilha irá emitir esse aviso aqui de OK. Aqui é feita a verificação quanto à segurança ao deslizamento. Ou seja, a planilha verifica se o muro é seguro quanto ao deslizamento. E como é que é feito isso? A planilha pega esse valor HR aqui, que é a componente horizontal da força resultante R, aqui na base BB'. Aqui na base BB' atua uma força resultante R. Aí o que a planilha faz? A planilha calcula aqui a componente vertical dessa força resultante e a componente horizontal. Essa componente horizontal aqui, majorada com um coeficiente de majoração de 1,5, deve ser menor ou igual a essa componente vertical da força R vezes a tangente do ângulo de atrito do solo. Se essa condição for obedecida aqui, não ocorrerá deslizamento do muro. Aqui embaixo, a planilha faz a mesma verificação que foi feita aqui. Verifica se a base B1 é menor ou igual a B2. E essa outra verificação aqui, o que significa? Note uma coisa. A quantidade de pisos desse muro deve ser igual à quantidade de espelhos. Vamos ver quantos pisos tem no muro dessa ilustração. 1, 2, 3, 4, 5. E quantos espelhos? 1, 2, 3, 4, 5. Então a quantidade de pisos deve ser igual à quantidade de espelhos. E além disso, essa razão aqui entre B1 e TH deve ser um número inteiro, assim como a razão entre H1 e TV deve ser um número inteiro. Além de ser um número inteiro, B1 sobre TH deve ser igual a H1 sobre TV. E é essa a verificação que é feita aqui. Depois de preenchida a entrada de dados, você verifica se o muro passou em todas as verificações. Se passou em todas as verificações, o muro é seguro quanto ao tombamento, quanto ao deslizamento, e também não ocorrerá ruptura do material que compõe o muro, nem ocorrerá ruptura
do solo de fundação. Se você quiser consultar o passo a passo de todos os cálculos que foram realizados, basta vir aqui nessa outra aba Memorial de Cálculo, e aqui você irá encontrar passo a passo de todos os cálculos que foram realizados no dimensionamento desse muro. Se você quiser gerar o PDF desse memorial, basta voltar aqui nessa primeira aba e clicar nesse botão Imprimir Memorial. Pode ser que demore um pouco para gerar o PDF, isso irá depender da capacidade de processamento do seu computador. Pronto, aqui está o memorial de cálculo em formato PDF. Aqui contém todo o passo a passo dos cálculos que foram realizados. Esse memorial é útil tanto para o estudante, que pode vir aqui e aprender como dimensionar um muro de arrimo com perfil escalonado, quanto para o profissional da construção civil, que pode fornecer esse memorial para o seu cliente. Se você quiser salvar esse memorial, basta vir aqui em Arquivo, Salvar como, escolher o local que você gostaria de salvar. Você coloca o nome que você quiser aqui, por exemplo, muro de gravidade escalonado, e clique em salvar. Salvar aqui na área de trabalho. Pronto, está salvo lá na área de trabalho. Se você quiser, você também pode editar esse memorial. Você pode colocar aqui, por exemplo, seus dados e o logo da sua empresa. Você vem aqui, insere algumas linhas para colocar essas informações. E aqui, se você quiser, você coloca o logo da sua empresa e seus dados profissionais. Por exemplo, seu nome, seu número do CREA, o local onde será executado o muro, etc. Agora, se você quiser gerar novamente o PDF, basta vir aqui, fechar o arquivo. Se por acaso você não tiver fechado o PDF que gerou inicialmente, você fecha o PDF e clica aqui novamente em Imprimir Memorial para gerar outro PDF. Mas antes você precisa verificar aqui se essas informações que você adicionou está dentro da área de impressão do memorial. Veja que está. Se não tivesse, essa linha estaria aqui mais para baixo. Mas veja que as informações que a gente adicionou agora está dentro da área de impressão do memorial. Então, voltando aqui na primeira aba, basta clicar aqui em Imprimir Memorial para que seja gerado o PDF com essas informações que foram adicionadas. Veja que aqui está o memorial de cálculo em formato PDF com as informações que a gente adicionou lá na planilha: nome, CREA e local. Aqui embaixo nós temos algumas observações e meus dados para contato. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou parar por aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar um comentário aí no vídeo, que eu respondo assim que possível.